Aleluia. Glória a Deus. Tome seu lugar, querido. Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens durante todo esse mês de setembro. Nós vamos estar falando sobre esse tema todas as terças-feiras. Se eu fosse você, não faltava não. Obrigado, um amém me salvou hoje para pregar. Eu vou repetir, de repente vai que cola, né? Se eu fosse você, não faltava nenhuma terça-feira. Você já foi no médico, o médico passou um antibiótico para você tomar? Falou, olha, tem que tomar de 12 em 12 horas. Não pode deixar de tomar. Escuta, essas terças-feiras e essa série de mensagens é um antibiótico para matar todo o verme do inferno, toda a bactéria do inimigo na tua vida, meu irmão. A gente vai falar sobre a lei do reconhecimento. A gente vai entrar numa jornada, uma descoberta daquilo que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Um dia eu estava pregando numa igreja e eu estava ministrando louvor, fazendo louvor com violão, e aí depois eu preguei a palavra, e quando acabou veio um jovem, mas ele estava tão incendiado por aquilo que Deus estava fazendo aquela noite. Ele falou, pastor Júnior, como é que eu faço para ser igual ao senhor? Eu falei, nada. Caramba, o semblante dele descaiu. Ele, mas não faço nada. Eu falei, não. Ele, o que eu faço? Eu falei, nada. Ele não entendeu. Eu falei, deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo que você precisa. Eu pus a mão no peito dele, o coração dele estava quase pulando para fora. Eu sentia bater quando eu botei. Eu falei, tudo que você precisa, Deus já colocou aqui dentro de você. Você só precisa reconhecer, você só precisa descobrir e caminhar dentro daquilo que Deus te deu. Às vezes nós fazemos orações dizendo, Deus, faz isso, Deus me dê isso. Às vezes a gente fala assim, se Deus me der isso, eu vou fazer tanta coisa para Deus. Escuta, o que eu e você temos, basta. O que eu e você temos é suficiente. O que a gente precisa é reconhecer aquilo que Deus já nos deu. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Eu te mostro. Jesus estava ensinando uma multidão de pessoas. Diz a Bíblia que tinham 5.000 homens, mas naquela época só eram contados homens acima de 21 anos, homens já amadurecidos. Então vamos pensar que de 5.000, cada um tinha uma mulher, 10.000, cada mulher tinha 2 filhos. Alguns comentaristas vão dizer que tinham ali de 15 a 20.000 pessoas. E Jesus pregando para aquela turma toda, os discípulos de Jesus muito preocupados, chamam Jesus, puxa o terno de Jesus e fala assim, mestre, já está ficando tarde, despede essa multidão que eles vão achar alguma padaria aberta para eles comprarem alguma coisa. Jesus, eu imagino a cara de Jesus, sabe aquela cara ungida? Jesus vira para ele e diz assim, dá vocês mesmo de comer. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fala isso para prová-los. E eu quero dizer que tem coisas que você está passando porque Jesus está te provando. Não, você não entendeu. Tem coisa que você está atravessando que Jesus está provando você. Sabe aquela situação que você ainda te tira do equilíbrio? É Jesus que está provando você. Jesus prova os discípulos, aí aparece um rapazinho com uma lancheira com 5 pães. O André, um dos discípulos, fala assim, Jesus, tem um garoto aí que trouxe o lanchinho dele, 5 pães e 2 peixes. Mas ele diz, o que é isso para alimentar uma multidão? Se a gente tivesse 200 denários, pastor, o que é 200 denários? Um denário era um dia de um trabalhador braçal. Era 200 dias de trabalho. Se a gente tivesse 200 dias de trabalho, não dava para comprar pão para todo mundo. A ideia do André. Jesus pega o pão, pega o peixe e faz o quê? Agradece. Escuta, aprende isso. Quando você reconhece
e agradece, o que está na tua mão cresce. O problema é que as coisas estão minguando na nossa mão porque a gente não reconhece que vem de Deus, que a gente não reconhece que é matéria-prima, sabe, que Deus nos deu para produzir milagre. Um dia o meu pastor estava pregando sobre isso para mim. Ele falou: o que você tem na mão basta. Eu falei: cara, eu não tenho nada, nem o carro que eu ando é meu, está financiado, estou pagando ainda, no maior sufoco. E eu comecei a, sabe, nas agonias. Alguém aqui já teve essa agonia igual o pastor? Não, só eu que tive isso. Sabe, eu olhei para o lado e falei: não tenho casa, moro de aluguel. Olhei para o outro, carro financiado, uma luta para pagar. Olhei para o outro, não tenho isso, não tenho aquilo. Aí eu pensei: eu tenho um violão. Aí eu olhei para o violão e falei: também não é meu, o violão é da igreja. Eu cheguei à conclusão: eu não tenho nada. Aí Deus falou: você ainda não reconheceu. O violão não toca sozinho. Toca guitarra. Escuta, para a guitarra tocar, está aqui, ó. O que Deus me deu, basta. Quando eu reconheci o que eu tenho é suficiente, eu toco, a Cristiane canta, e eu prego a palavra, e é o que Deus tem feito. Escuta, você está aqui porque eu descobri que o que eu tenho basta. Enquanto eu fiquei: Deus, se o Senhor me der esse dom, acho que a igreja vai viver um avivamento. Escuta, tudo que eu preciso para o ministério está aqui dentro de mim. Eu só preciso descobrir. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você só precisa descobrir. E quando você descobrir, você vai começar a colocar em prática. E eu quero te dizer: milagres vão começar a acontecer na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então vamos lá para a gente entender a palavra hoje. Eu espero que você não falte nenhuma terça-feira. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a nossa vida ela é governada por leis. A vida do homem é governada por leis. Escuta, se eu pegar esse papel aqui, perdoa o pessoal da limpeza, é uma lei. O matemático físico Isaac Newton descobriu essa lei, chamada lei da gravidade. Escuta, é uma lei que rege o universo. Ah, eu tenho fé, vou me jogar daqui e vou sair andando. Não faça isso, porque tem uma lei que governa e que rege o universo, a lei da gravidade. Isaac Newton vai escrever várias leis. Uma outra lei que você já estudou lá na escola, quando você estava ouvindo o seu Dondoco lá, a tia Dondoca dando aula, você aprendeu lá que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Escuta, isso acontece aqui na igreja, quase todo culto. Entra ar na caixa na caixa d'água da igreja. Pastor, o que é o ar? São dois corpos que estão querendo ocupar o mesmo espaço, mas não ocupa. Um é ar e a outra é água. A água quer passar para ir lá na torneira para você lavar a mão, mas escuta, tem um ar ali e não pode ocupar o mesmo espaço dois corpos. Alguém tem que sair. É uma lei. O universo é regido por leis e você precisa entender isso. Quando eu compreendo a lei do reconhecimento, eu começo a descobrir oportunidades que já estão disponíveis para mim. Eu só preciso aprender a reconhecer aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. Nosso grande problema como humanidade é, sabe o quê? Porque a gente está sempre almejando aquilo que não é nosso. A gente quer reconhecer aquilo que não é nosso. E a gente acaba não tendo olhos para aquilo que Deus nos deu. Enquanto eu orava dizendo: Deus, me dá unção que aquele pastor lá tem. Escuta, eu não via nada. Quando eu olhei para aquilo que é a unção de Deus na minha vida, pega o violão, toca, canta com a sua esposa e pregue a palavra. Deus começou a fazer boa obra na minha vida e no meu ministério. E eu quero dizer que vai acontecer algo na sua vida nesse mês, quando você começar a reconhecer. Eu nasci para isso. Escuta, eu não sirvo para outra coisa. Eu vou repetir para você.
o pastor Júnior não serve para outra coisa. Pastor, porque o senhor tem déficit de atenção, o senhor é lento no pensamento, o senhor é difícil de, sei lá os termos aí, Marley e Alessandra, que como professores sabem dizer muito bem. Escuta, não, meu raciocínio é bom, tenho boa memória, mas eu só sirvo para ser pastor, sabe por quê? Eu reconheci, esse é o meu chamado. Se eu fizer qualquer outra coisa dá errado, porque não é o chamado de Deus na minha vida. Você entende isso? Amém. Vamos lá, passa mais um slide aí para a gente ver. A Bíblia vai falar de uma lei. Gênesis capítulo 8, verso 22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, você gosta muito, e inverno, dia e noite. Escuta, é uma lei. Enquanto a terra durar, não vai deixar de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Gálatas 6:7 diz assim: não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também você vai colher, vai ceifar. Se eu estou semeando amor, eu vou colher amor. Se eu também estou semeando discórdia, eu fico, jogando um contra o outro. Se prepara, porque uma hora a tua semeadura vai produzir uma colheita sobre a sua vida. Outro dia a gente estava fazendo um gabinete com uma pessoa, e a pessoa falou: poxa, mas parece que essas coisas não passam. Eu falei: olha, você semeou lá atrás, agora você precisa fazer uma nova semeadura, esperar o tempo, regar essa semente, esperar que ela cresça e dê fruto, e você vai colher agora de um novo ciclo. Mas você não pode esquecer que são anos que você semeou isso. Agora você está num novo ciclo e você precisa fazer uma nova semeadura. É a lei da semeadura e da colheita. Segunda lei que eu quero falar com você é a lei da promoção. Ela nos ensina, sabe o quê? Você só pode ser promovido por alguém cujas instruções você seguiu. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu segui as instruções do meu pai. Eu estou aqui porque eu segui as instruções do meu pai. Fui tentado? Fui. Teve uma vez que eu falei para Cristiane, Cristiane, eu tenho um plano, vamos para Londrina. Eu passei uma semana numa escola estudando com o Ministério de Música, e no final daquela escola que eu estava fazendo de adoração, eles falaram: olha, nós estamos com vaga para músicos, e vai morar em Londrina, e vai rodar o Brasil inteiro, e só tinha eu e ela. Eu falei: caramba, é a minha chance. Eu amo tocar, viajar, vai ser bom, e ministrando a palavra de Deus é melhor ainda. Falei: Cristiane, vamos embora. Aí essa mulher, cara, sempre essa santinha, glória a Deus, né? Ela falou: vamos orar, amor, Deus vai nos responder. Quando ela fala vamos orar, esquece tudo. Escuta, fui tentado, era algo bom, mas o meu chamado era ficar servindo meu pai. Servindo a Deus não, pastor? Sim, quando eu servi o meu pai, eu estava servindo a Deus. Por seguir as instruções dele, hoje eu estou pastoreando você. A lei da promoção diz que você só é promovido quando você aprende a ser ensinado por alguém que te instruiu. Aí você pode ser promovido por essa pessoa. Caso contrário, você vai tentar uma autopromoção. Eu já vi várias pessoas que auto se promoveram e a queda foi muito feia e foi muito grande. Pastor, mostra na Bíblia? Mostra para você. Tinha um homem na Bíblia chamado Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quando Moisés morre, diz Josué, filho de Num, servo de Deus. Enquanto Moisés estava vivo, Josué estava servindo, porque ele obedeceu uma lei, a lei da promoção. Terceira lei que eu quero dividir com você, e a gente vai entrar na lei do reconhecimento hoje, é a lei da reprodução. Indica que você só pode reproduzir aquilo que você é. Irmão, não adianta a gente querer maquiar a situação.
A gente querer mostrar que nós somos ungidos, porque uma hora a máscara cai. Uma hora vai revelar, porque a Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelo fruto, irmão. Escuta, o fruto denuncia que qualidade de árvore é. Eu não posso produzir bom fruto se eu sou uma árvore má. A Bíblia ainda diz assim: pode porventura uma fonte de água, sabe, doce, ela jorrar água salgada? Não pode. Entenda esse princípio. Eu só posso reproduzir aquilo que eu sou. Se eu sou de Deus, os meus frutos serão de quê? De Deus. Se eu nasci de novo, os meus frutos serão de alguém que é nascido de novo. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, escuta, o que sai da minha vida é só uma coisa, são os frutos do Espírito. Agora, se eu ando na carne, sabe o que sai da minha vida? Obras da carne. Você consegue entender isso, sim ou não? Então, quando você vê aquele irmão que está meio... Você não precisa bater boca. Você não precisa levantar a voz. É só você lembrar da lei da reprodução. Eu só posso reproduzir aquilo que eu sou. Eu sei quem é quem. Pelo fruto que dá. Não é pela fala, não é pelo discurso. Escuta, tem muita gente com muito discurso hoje. Tem muita gente, lata vazia. Já viu lata vazia? É uma barulheira. Muito barulho. Escuta, quem está cheio não faz barulho. Só dá resultado e tem conteúdo. E eu quero declarar que essa casa aqui, a gente não faz barulho. A gente só dá resultado e tem conteúdo. Quando a gente precisa amar, a gente ama. Quando a gente precisa perdoar, a gente perdoa. Quando a gente precisa andar mais uma milha, a gente anda. Quando a gente precisa dar outra face, a gente fala, vai doer, mas pode bater. Sabe, quando a gente precisa contribuir, a gente contribui. Quando a gente precisa abraçar, a gente abraça. Quando precisa se afastar, a gente se afasta. Sabe por quê? Porque a lei da reprodução acontece aqui. A gente só pode dar aquilo que nós somos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu vou te amar, porque eu estou cheio de amor no meu coração. Amém, amém. Faz isso, nem que seja profetizando, mas faz, por favor. Vamos lá, lei do reconhecimento. Ensina que tudo que você precisa na sua vida já faz parte dela. Pastor, o que eu preciso? Você só precisa simplesmente reconhecer. É o nosso grande desafio. A gente olha para a grama do outro e fala assim: caramba, a grama do vizinho é sempre melhor. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a reconhecer aquilo que tem de Deus na nossa vida. E o que tem na minha vida basta. Irmão, Deus tem me dado graça para ir em alguns lugares pregar. Mas sabe onde eu amo estar? Por quê, pastor? Porque eu reconheci que aqui é igual aquela música: é aqui que eu me sinto muito bem, não tem outro lugar melhor. Eu não tenho necessidade de fazer um cartaz e falar agenda aberta para o mês de setembro. Palestras, conferências, convites. Não preciso. Pastor, por que o senhor não precisa? Porque eu reconheço que aonde eu sou pleno, aonde eu sou realizado é aqui, na minha casa espiritual. Eu posso ouvir um amém, céu? Escuta, você não precisa, eu vou visitar outra igreja para ver se, sabe, receba um charabacanta lá. Tu não precisa. Não, eu vou visitar outro lugar lá porque o fogo está caindo lá. Escuta, eu não preciso, sabe por quê? Porque tem fogo na minha casa, dentro do meu quarto. Porque tem fogo na minha célula, amanhã tem célula. Tem fogo lá na minha reunião com os meus irmãos. Eu não preciso, pastor, o senhor proíbe, nunca. Várias pessoas já falaram: pastor, posso visitar a igreja lá? Eu falei: Deus abençoe. Vai com Deus e me fala como é que foi lá. Tira a foto e me manda. Não tenho problema. Sabe por que eu não tenho problema? Porque eu reconheço o que eu faço aqui nessa igreja. Eu reconheço o alimento que eu trago como pastor para essa casa.
E eu também reconheço quando não é minha ovelha e tem que ir para outro arraial, porque tem gente que não vai funcionar aqui, meu irmão. Ele vai funcionar em outro lugar, e que seja feliz e dê fruto em outro lugar, meu irmão. Há anos atrás, a gente tinha um casal aqui na igreja, e esse irmão, ele era um irmão muito bem sucedido profissionalmente. O dízimo dele era algo assim, que pagava o aluguel da igreja todo sozinho. E a esposa dele, ela decidiu ir para um outro ministério, porque ele trabalhava 30 dias longe, esses 30 dias ela não podia vir à igreja. E ela descobriu uma igreja próxima à casa dela, começou a frequentar e veio falar com a gente. Falou: pastor, é melhor para mim esses 30 dias que meu esposo fica distante, eu fico sem vir à igreja e é ruim para mim. Eu comecei a frequentar e estou muito feliz. Eu queria a bênção. Falei: já está abençoado. Vá, seja feliz e dê fruto. Foi. Viveu anos lá nessa igreja. Acho que quando ela saiu, o esposo virou para mim e falou assim: pastor, posso fazer um gabinete? Eu falei: claro. Ela saiu, mas eu não vou sair não. Eu falei: campeão, posso te falar uma coisa? Fica junto da tua família, vai ser bom para você. Ele falou: pastor, por enquanto não, por enquanto eu vou ficar aqui. Eu falei: eu respeito a sua decisão, mas eu, como pastor, eu acho que uma família dividida não é bom. Fica junto da tua família. Não, pastor, eu vou continuar aqui. Ficou 6 meses. No final dos 6 meses, pastor, posso conversar? Eu falei: claro. Estou decidido, eu vou acompanhar minha esposa. Eu falei: cara, melhor decisão. Escuta, eu poderia ser um lobo. O dízimo dele pagava o aluguel, que era caríssimo. Escuta, a igreja não é minha. Se a igreja fosse minha, eu poderia até fazer. Mas como a igreja de Jesus, e Jesus é quem sustenta a igreja, e Ele nunca deixou faltar nem um mês, e nem vai deixar faltar. Eu falei: meu irmão, vai lá, Deus te abençoe. Estavam em outra igreja. Volta e meia me ligava: pastor, o senhor pode vir aqui? Uma vez por ano eu ia lá nessa igreja, que eles me convidavam para pregar lá. Toda vez que eu ia, eu os abraçava. Poxa, pastor, muito obrigado, senhor, uma benção. Esse início desse ano, eu fiquei sabendo que eles saíram dessa igreja. Ela esteve aqui. Aí eu saí de lá. Hoje a história é outra, eu dirijo e etc. e tal. Estou procurando uma igreja. Falei: você vai encontrar o melhor lugar para você. Eu jamais ia falar: fica aqui, volta para cá, aqui é tua casa. Sabe por quê? A lei do reconhecimento diz que eu reconheço quem é e quem não é. E quando eu quero agregar quem não é, vai me trazer mais problema do que trazer soluções. Agora a gente precisa ser maduro para reconhecer: isso aqui é de Deus para a minha vida, isso daqui não é bom para a minha vida. Você consegue entender isso hoje? Agora guarde isso. Se você está tomando nota, anote aí. Reconhecimento traz recompensa. Reconhecimento traz recompensa. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 10, versículo de número 40. Reconhecimento traz recompensa. Que esse mês, por você reconhecer a obra de Deus na sua vida, tu seja muito recompensado. Você viva recompensas que tu nunca viveu. E eu estou profetizando sobre você.
Sabe algumas coisas que acontecem na nossa vida que você diz assim, cara, eu não fiz nada para ter isso. Eu não sei como isso está acontecendo comigo. Eu não estou falando de coisa ruim, não. Estou falando de bênçãos. Eu quero chamar isso, sabe de quê? Recompensa da gente reconhecer. Ontem a gente estava ensaiando aqui. E aí quando acabou o ensaio, a gente, com alguns irmãos aqui, a gente conversando a respeito de algumas coisas, eu estava contando alguns detalhes da minha trajetória junto com a Cristiane. Eu fui para casa, Reinaldo, pensando na nossa conversa. Escuta, e eu cheguei à seguinte conclusão: muita coisa que eu vivo hoje é recompensa de reconhecer as oportunidades de Deus e o plano de Deus para a minha vida. Cristiane trabalhava numa indústria farmacêutica, e se ela estivesse lá, ontem eu fui para casa dirigindo, eu fiquei pensando, eu falei, cara, se essa mulher continua lá naquela indústria, você ia estar quantos anos já trabalhando lá? Mais de 20, né? Já estava quase aposentando, né? Aposentada, né, meu bem? Eu fiquei fazendo os cálculos, eu falei, cara, eu acho que ela já seria uma gerente, alguma diretora. E teria um salário que nos daria muita tranquilidade. E aí eu dirigindo, pensando nisso, e aí me veio aquela voz, e me fez uma pergunta: e você seria feliz? E você estaria fazendo o que você faz hoje? E eu cheguei à conclusão que não. Por reconhecermos há anos atrás que o sonho dela de trabalhar dentro de uma indústria farmacêutica, Deus permitiu, e chegou o momento que ela teve que entregar o cargo e falar, me manda embora porque acabou meu tempo aqui, e perdeu um bom salário na época, que dava oportunidade dela esticar o cabelo, passar a massa corrida que ela queria, pintar a unha com a souvenir que ela queria. Eu falei, vai perder tudo isso, eu não tenho grana para bancar essa parada. Ela falou, eu sei, amor, foi Deus que mandou. Eu falei, então Deus vai garantir essa massa corrida que eu não tenho grana não. Escuta, mas a recompensa foi tão maior do que qualquer outro valor financeiro, que se ela permanecesse, se eu seguisse a minha carreira profissional. Sabe o que eu vivo hoje? As recompensas de Deus, eu não estou falando de grana, eu estou falando de plenitude de vida, eu estou falando de você ser realizado, eu estou falando de você ser plenamente feliz, porque a gente se limita a cifras. Cifra não vai te fazer pleno e feliz, mas o que vai te dar a recompensa plena, sabe o que? É você reconhecer a obra do Espírito Santo na tua vida, reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero te dizer que reconhecimento traz recompensas. Olhe para o seu vizinho e diz assim, reconhecimento traz recompensas. Mateus capítulo 10, verso 40, 41 diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo isso, olha, quem recebe a mim, quem vos recebe, recebe vocês, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Verso 41, quem recebe um profeta, no caráter de quê? De profeta, receberá o quê? Galardão. O que é galardão, pastor? Recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Eu quero dizer que há uma recompensa de Deus para a tua vida. Você precisa ligar o teu radar e começar a reconhecer, meu irmão. Opa, isso aqui é uma oportunidade de Deus. Opa, isso aqui é gente que Deus está colocando para mim servir. Tem recompensa de Deus chegando. Escuta, anota aí, aquilo que você não reconhece ou enxerga na sua vida hoje pode resultar em um custo fatal.
Eu vou repetir: aquilo que você não reconhece e não enxerga na tua vida hoje pode trazer um custo muito caro para você. Esses anos que eu e Cristiane estamos à frente do ministério, servindo a igreja. Escuta, no outro dia a gente estava conversando a respeito de um grupo de jovens que tinha na igreja, que se despertaram para a obra missionária. Eu falei: caramba, Deus chamou e não foi, não reconheceu. O custo é alto, é caro pagar esse preço. Então quero dizer para você que Deus abre os teus olhos esse mês, para você enxergar as oportunidades de Deus na sua vida. Segunda coisa, os fariseus não reconheceram a divindade de Jesus e isso lhes custou, sabe o quê? A eternidade. Lucas capítulo 19, verso 41, 42 e 44 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chora e disse: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Escuta, Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, montado num jumento, e aí os discípulos estão todos eufóricos, o rei está entrando. Só que quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus diz assim: eles não estão me reconhecendo, eles não sabem que o Messias chegou, e eles perderam a oportunidade da visitação de Deus. Escuta, como igreja nós não vamos perder, sabe, a visitação de Deus aqui nesse lugar. Que você ligue o teu radar para entender: Deus está nos visitando como igreja nesse lugar. Deus está fazendo algo aqui nesse lugar, e eu não posso perder a visitação de Deus nesse lugar. Terceiro lugar, a lei do reconhecimento pode transformar uma vida toda de fracassos em um sucesso instantâneo. Quando você liga essa lei do reconhecimento, escuta, pastor, eu vivi uma vida de fracasso até aqui. Escuta, Lucas capítulo 23, verso 39 até o 43 diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí o verso posterior diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal. Escuta, o ladrão de um lado estava blasfemando contra Jesus, o outro do outro lado falou assim: você está louco, a gente está pagando porque a gente é bandido, ele não. E aí ele diz assim: este nenhum mal fez. Sabe o que estava acontecendo com ele? Ele estava reconhecendo quem era Jesus. Eu já vi gente no meio das suas aflições dizer assim: cadê Deus? Deus me permitiu passar por isso. Não está reconhecendo oportunidades. Cuidado, cuidado com o que sai da sua boca no momento difícil. Cuidado o que você fala nos momentos de pressão. A Cristiane diz que quando eu estou naquele meu momento estranho, eu não falo nada, ela diz que eu viro um crocodilo. Pastor, por quê? Fica feio? Fico muito feio. Mas eu fico parado. Eu não gosto de falar, eu não gosto de puxar assunto com ninguém, não gosto de opinar a respeito de nada, porque eu sei que nesse momento das minhas pressões, eu posso falar algo que vai trazer problema para a minha própria vida, eu posso magoar pessoas. Então eu paro, eu falo: não, eu tenho que reconhecer o que Deus está querendo fazer com tudo isso. Você está entendendo? Escuta, no teu dia mal, para e reconheça o que Deus está fazendo com tudo isso. Sabe aquele atraso que a gente não tolera? Para reconhecer. Por que atrasou? Pode ser que Deus estava te dando um livramento na estrada. Pode ser Deus guardando a sua vida de alguma coisa. Mas a gente, no nosso julgamento pessoal, na nossa justiça própria, a gente não consegue reconhecer o que Deus está fazendo. O texto continua e diz assim: acrescentou:
Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Olha que interessante. Ele estava na cruz, padecendo do lado de Jesus, mas ele reconhece: Jesus, lembra de mim quando tu entrar no teu reino, tu lembra de mim? Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Era uma vida inteira como bandido, mas no último momento ele reconheceu: ele é o Cristo, ele é o Senhor. No último momento ele reconheceu: lembra de mim quando entrar no teu reino. Escuta, esse cara não teve tempo de batizar, não participou de nenhum culto na igreja, não deu nenhum dízimo, não deu nenhuma contribuição, não cantou nenhuma música da igreja, mas ele está no céu, porque ele reconheceu Jesus. E eu quero dizer para você: reconheça aquilo que Deus já colocou dentro de você. Quarto lugar, para a gente fingir que está terminando. Alguns dos maiores dons da sua vida ainda não foram reconhecidos. Escuta, quando eu me dei de cara com essa frase aqui, eu fiquei desse jeito, essa figura aqui. Tem uma música que eu não paro de ouvir ela o tempo todo, desde que eu conheci essa música. E ontem eu saí daqui do ensaio pensando uma porção de coisas, e uma coisa que eu pensei, eu falei: por que eu não ouvi essa música antes? Tem uma música que está tocando no céu, que ninguém ainda ouviu, e que alguém vai ter uma inspiração para ouvir, e vai traduzir, vai colocar, e vai gravar, e essa música vai espalhar. Tem uma pregação que ninguém ainda pregou, que a gente só precisa reconhecer, porque Deus vai gerar isso, e quando você pregar, um monte de gente vai se converter. Tem um dom na tua vida que você ainda não reconheceu, porque tem muita gente que está aqui hoje. Você está me olhando agora e você está dizendo assim: eu não tenho dom nenhum, pastor. Escuta, sabe por quê? Porque você ainda não reconheceu aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem um dom muito maior que você ainda não acessou ele, porque você ainda não reconheceu que Deus tem algo para fazer na sua vida. Quinto lugar, Deus está colocando algo próximo a você que não está sendo visto. Tem algo de Deus assim muito perto de você, você não consegue enxergar. E a minha oração hoje, sabe o quê? Que Deus abra os teus olhos para que você veja. Hoje eu fui levar Manu na escola e cheguei, estava na sala de casa, daqui a pouco alguém gritou meu nome: Nilson! Eu falei: cara, só me chamam assim quando é quem não me conhece. Era uma compra que eu tinha feito. Eu parecia uma criança, o cara me deu a caixinha, eu fui correndo, rasguei a caixa, abri, eu já sabia que tinha ali, mas eu só queria pegar. Escuta, tem um presente que Deus está assim, ó, diante de você. Esse presente pode ser uma cura, esse presente pode ser alguém da sua família alcançado, esse presente pode ser a sua vida profissional, esse presente pode ser seu casamento, esse presente pode ser a salvação de um filho, esse presente pode ser uma bênção financeira. Eu não sei o que é presente para você, eu sei do meu. E está assim, ó, na nossa frente. Mas a gente está tão ocupado com tanta coisa que o presente está na nossa frente e a gente não reconhece. Escuta, a Cristiane frequentou a mesma igreja que eu. 1 ano. O presente dela estava na frente dela, irmão. 1 ano sem reconhecer. Eu falei que ia até forra do domingo de manhã. 1 ano ela lá, e ainda tinha um camarada aqui, coitado. E eu furei o olho de ninguém, era o meu presente. Escuta, irmão,
Tem um presente de Deus pertinho de você. Que hoje Deus abra os teus olhos para você ver. A bênção de Deus está aqui, ó. Aqui. Não é algo caro, não é algo sobrenatural com fumaça, som de trombeta e anjo. Às vezes são coisas tão simples, mas que vão trazer tanta paz no nosso coração, vão trazer tanta alegria. Caminhando para o fim, o fracasso em reconhecer o dom de Deus em sua vida pode custar para você muito, 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 muito caro. Muito caro. No século XIX, teve uma chamada corrida do ouro. Gente vendendo tudo para ir para o garimpo, para garimpar ouro. E um casal, eles tinham uma fazenda e eles decidiram: vamos vender a fazenda e vamos sair porque a gente vai ficar rico, a gente vai achar ouro. Eles venderam a fazenda e saíram. Um fracasso após o outro. Cada lugar de garimpo que eles iam fracassava. Pararam lá na Europa falidos. E aí eles pararam: cara, perdemos tudo. Perdi tudo. Vamos voltar lá para os Estados Unidos? Voltaram para o lugar lá da Califórnia. E aí eles foram ver onde era a fazenda deles. Quando eles estavam chegando perto da fazenda, cheio de câmera de vigilância, homens armados. O senhor não pode entrar aqui. Não é porque embaixo da casa da fazenda onde eles moravam foi encontrado a segunda maior mina de ouro de todos os Estados Unidos. Eles estavam debaixo do ouro, mas não reconheciam a riqueza. Venderam por qualquer valor, correndo atrás. Custou caro para eles. Você pode imaginar? Você está morando debaixo da maior mina, da segunda maior mina de ouro, e você sai para caçar ouro. Está aqui. Escuta, a bênção de Deus está aqui. Quando eu descobri que a bênção de Deus na minha vida está aqui, ó. Aqui. Eu parei de loucura. A bênção de Deus na minha vida está aqui nesse altar. Não o altar físico, mas no altar. Porque hoje a gente está aqui. Amanhã, em nome de Jesus, a gente não vai estar. Deus vai levar a gente para outro canto. Escuta, a bênção de Deus na minha vida está condicionada à minha vida no altar. E eu quero concluir a mensagem com 3 coisas. Número 1, tudo que você precisa já está na sua vida. Tem um erro aqui de digitação. Você só precisa reconhecer. Olhe para o seu vizinho e diz: tudo que você precisa já está na sua vida, só aguardando você reconhecer. Segunda coisa, aquilo que não é reconhecido permanece não celebrado por você. Aquilo que eu não reconheço, eu não posso celebrar. A Cristiane ficou 1 ano sem celebrar. Aí um dia, na escola dominical, eu peguei um chiclete, falei: quer um chiclete? Ela falou: quero. Reconheceu. Aí começou a celebração na tua vida, né? Até hoje, ó, tá mascando chiclete, ó. De tanta alegria. Aquilo que não é reconhecido permanece não celebrado por você. E em último lugar, o que não é celebrado, no final, vai sair da sua vida. Primeiro eu tenho que reconhecer, porque se eu não conheço, eu não celebro, e se eu não celebro, um dia sai da minha vida. Tem oportunidades que vão embora, porque a gente não celebrou ela. Eu nunca mais deixei escapar nenhuma amizade, porque eu não quero que nenhuma amizade que Deus colocou saia da minha vida.
Eu nunca mais deixei escapar oportunidades. Eu celebro cada uma que Deus me deu, porque aquela oportunidade é preciosa para mim. Um dia eu fui convidado, o pastor falou: olha, eu vim pregar na minha igreja, a igreja está lotada, Júnior. Eu falei: cara, eu vou, se tiver só você, eu prego também. Eu quero estar junto com você, quero celebrar Deus pela vitória aí na sua vida. Cheguei lá, junto comigo tinham 10 pessoas. E ele ficou com muita raiva porque a igreja não foi, ou não sei se a igreja estava indo mesmo. E aí eu falei: Deus, está acontecendo alguma coisa aqui. E Deus falou assim para mim: só celebra a oportunidade que eu estou te dando de pregar para 10 pessoas. Se tivesse 100, celebra a oportunidade de pregar para 100. Se tivesse 1000, celebra a oportunidade de pregar para 1000. Porque aquilo que é celebrado não é arrancado da minha vida, mas aquilo que eu não celebro, uma hora Deus tira. Hoje, depois de eu estudar essa mensagem, preparar, eu vi um vídeo falando sobre um bom pastor. Eu até coloquei no grupo do WhatsApp da igreja. E eu marquei meu pastor. Eu falei: obrigado, pastor, obrigado, pastora, por cuidar da minha vida e me amar. Sabe por quê? Porque eu estou celebrando o pastor que eu tenho, o pastor que Deus me deu. Eu estou me alegrando com aquilo que Deus me deu, eu reconheço, são uma bênção na minha vida. Eu tive 2, o maior deles, o meu herói, o meu pai, que me forjou, que me preparou para o ministério, que me impulsionou, que acreditou em mim quando ninguém acreditava. E hoje eu tenho meu pastor, que não tenho tempo tão farto para me dar tanta atenção. E eu entendo que ele precisa viajar o Brasil todo para ser uma bênção para tantas outras pessoas. Mas o momento e a oportunidade que eu tenho com ele, eu celebro a vida do meu pastor. Porque eu aprendi, eu reconheço uma autoridade, eu reconheço um homem de Deus. O que está sobre a vida daquele homem de Deus, eu recebo como recompensa, como galardão sobre a minha vida.